E aí, trabalhadores, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre a análise completa do MXRF11, o queridinho aí dos fundos imobiliários. Antes, vale o aviso que esse conteúdo é 100% de forma educacional, então ele não representa nenhuma sugestão de compra, venda ou manutenção do ativo e não tem como fim indicar a empresa ou fundo imobiliário. Então, todo investimento é de responsabilidade do investidor e ele deve fazer uma análise do mesmo. Falar um pouco da gestora. A gestora é a XP Vista. Eu já falei um pouco sobre a gestora aqui na análise de outros fundos imobiliários. Então, se tiver interesse, pode acessar aqui o outro vídeo que eu falo um pouquinho mais da gestora nesse outro vídeo. Falar um pouco do MXRF. O objetivo do fundo é oferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário. Então, tais como os CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, as debêntures, as letras de crédito imobiliário, que são as LCIs e as LHs, e as cotas de outros FIIs e até ativos imobiliários, como imóveis comerciais e projetos imobiliários residenciais. Então, por isso a gente tira que ele seria um fundo híbrido, mas mais para frente nós vamos ver que ele é um fundo de papel com maior foco nos CRIs, investimentos em certificados de recebíveis imobiliários. Ele é um fundo que iniciou em 2012. Ele tem um patrimônio líquido atual de 1,8 bilhões. Ele é um fundo de gestão ativa. O gestor, como eu já disse anteriormente, é XP Vista e administrador é o BTG Pactual. Falar um pouco aqui da taxa de administração. A taxa de administração é de 0,9 ao ano ou um mínimo de R$ 60.000 mensais. Daqui a pouco eu vou detalhar um pouco melhor para vocês. Eu coloquei essa ressalva aqui no número de cotistas, pois como eu abri o vídeo dizendo que ele é o queridinho, né, dos fundos imobiliários, é isso mesmo. Segundo os dados da B3, referente a novembro de 2020, ele é o maior FII em número de cotistas da Bolsa. Então, hoje ele conta com 304 mil cotistas. Falando um pouco sobre a taxa de administração, a taxa é sobre o valor de mercado do fundo, baseado em média diária da cotação do fechamento da cota no mês anterior ao pagamento da remuneração. Então, basicamente, eles pegam a média diária da cota até o mês de fechamento antes do pagamento da gestão e pega esse valor e faz as contas em cima dele. Caso esse valor seja inferior a R$ 60.000, ele é pago o valor mínimo de R$ 60.000 mensais à administradora. Ele é um fundo que tem um prazo indeterminado e ele já tem aproximadamente 10 anos. Ele já realizou 6 emissões que já foram concluídas e com a última sendo em 9 de 2020. A liquidez, ele possui um volume médio diário de negociação de 6,37 milhões, referente aos dados de novembro. Então aqui a gente consegue observar que ele tem participação em 100% dos pregões. Então é um fundo extremamente líquido. Falar um pouco sobre os proventos, né? No último mês, ele pagou 0,07 centavos, que isso dá um yield em relação à cota do valor da data desse último pagamento de 0,67%. Vale ressaltar que a cota está em torno de R$ 10,40. Ele é um fundo bem acessível, né? Então, com aproximadamente R$ 11, aí de 10 a R$ 11, você consegue adquirir uma cota. E nos últimos 12 meses ele pagou um yield total de 8,20%. Mais para frente aqui eu vou mostrar para vocês como os proventos acabam variando nos fundos de papéis devido à dependência dos contratos e outros tipos de indexador. Então, desde o IPO ele já retornou 78,39% em proventos, que dá um total de R$ 8,22. Aqui eu mostro um pouco nesse gráfico a distribuição dos proventos desde dezembro de 2019 até novembro de 2020. Então conseguimos observar que a participação maior dos proventos vem provenientes dos CRIs. Olhando um pouco o portfólio, ele tem 69% investido em certificados de recebíveis imobiliários. E aqui eu estou destacando os investimentos em FIIs e caixa, pois no mês de novembro a gestão vendeu parte dos investimentos em fundos imobiliários nos FIIs, visando lucro, e já informou que irá investir esse valor em CRIs. Então ele vai aumentar a sua porcentagem de CRIs e esse valor vendido de FIIs foi para o caixa. Nesse outro gráfico aqui da direita, eu trago a divisão dos CRIs, então da onde está investido os CRIs. Então 33% está em residencial,
30% em comercial e aproximadamente 18% em crédito corporativo. Os outros 18,4% está em caixa, como já demonstrado anteriormente. Continuando aqui do portfólio, falando um pouco do portfólio de FIIs, que a gente viu que representa 4% do total do fundo. Então, em novembro ele estava em 67,29 milhões de capital investido e ele está dividido nesses 6 FIIs, sendo 3 deles de papel e 3 deles de tijolo. Dos 3 de tijolo, 2 são de lajes corporativas e um deles é de desenvolvimento residencial. Então, falar aqui um pouco dos indexadores dos CRIs, em sua grande maioria, em 58% dos CRIs ele está indexado ao CDI, 32% ao IPCA, 5% ao IGPM, 3% em pré e mais 2% em porcentagem do CDI. Então, metade dos CRIs com vencimentos de 2028 para frente, então são de longo prazo. Eu trouxe aqui esse gráfico, que ele é referente até o mês de setembro de 2020, né? Para mostrar que o foco da gestão está na diminuição do risco dos CRIs, ou seja, as barrinhas azuis estão mostrando os investimentos em high grade, a gente consegue observar que tem uma crescente desde 2017 até agora, setembro de 2020, onde a gestão do fundo está focada em diminuir os riscos, trazendo uns CRIs de qualidade maiores, e aí quanto maior a qualidade, menor o risco. E quanto menor o risco, por tabela, menor o dividend yield, então menor os proventos. E ele tem uma porcentagem ali de 10% em high yield, que é focado em proventos, porém com um risco maior. E esse movimento da gestão traz uma maior previsibilidade nos proventos, né? Já que o risco está sendo diminuído devido ao aumento dos CRIs de high grade. Aqui é somente para mostrar a composição da carteira de CRIs, né? Então dá para ver, se você quiser entrar e entender melhor de uma forma mais detalhada, dá para você entrar no site de relacionamento do investidor no MXRF11 e abrir o relatório de novembro, que você vai conseguir dar um zoom e abrir no detalhe em quais CRIs está sendo investido e o detalhe de cada CRI. Uma observação aqui que eu coloco é que a gente consegue observar na última coluna aqui que tem CRIs com pagamentos mensais, com pagamentos trimestrais, semestrais e outros até anuais. E isso pode fazer com que os proventos tenham uma variação de mês a mês de pagamento, já que a maioria do portfólio do FII está baseado nos CRIs. Falar um pouco dos ativos imobiliários. Então, essa tabela aqui, ela mostra o fluxo de caixa das permutas financeiras desde 2017 até agora, novembro de 2020. E mais para frente eu vou mostrar aqui os ativos, quais são eles. Mas basicamente, o que acontece? Esse daqui é um book de SPS, né, de sociedade de propósito específico, onde o fundo usa essas permutas acima para aumentar os ganhos do fundo, né? Então trazer mais um retorno de capital aí para os cotistas. E nada mais é, basicamente as permutas é a troca financeira. Então, basicamente hoje ele empresta um dinheiro com a ideia de ter um ganho maior lá na frente. Aqui mostrar um pouco dos ativos, então ele tem parte em alguns dos ativos aqui em São Paulo, na região de Vila Olímpia, Vila Prudente, Vila Mariana, Jardins. Porém, vale ressaltar, a participação deles é bem baixa. Se você olhar aqui, a participação deles, 0,04, 0,19, 0,36. Apesar de ele ter essa diversificação, não é o foco do fundo, né? Qualquer impacto nesses imóveis acaba sendo irrelevante dentro do fundo pelo tamanho da exposição dele. Aqui outros imóveis de São Paulo. Coloquei ativos em desenvolvimento, pois alguns deles estão em obras. Então, se você olhar, ó, 0% da obra, então ainda não começou, né? Tem outros que eu já passei, ele está com 80%, 50%, e tem uns que até está com 100% e tem a entrega. Igual exemplos aqui que ele tem com 56%, esse aqui do Jardins 2, Perdizes com 13%, e aí tem alguns ativos em Goiânia, outros ativos aqui em São Paulo, esses já com obra 100% concluída, então eles estão disponíveis para vendas. Enquanto ele não vende o ativo, ele acaba recebendo os aluguéis desses ativos e distribuindo dentro do fundo. E por um acaso, se for objetivo do fundo fazer a venda, ele vende o ativo e depois ele distribui em forma de proventos. Vale ressaltar que todos esses ativos foram objetos de execução de crise, então
Por algum motivo, o responsável do CRI ou ele deixou de pagar ou deu os imóveis em parte do pagamento dos créditos de recebíveis imobiliários. Falando um pouco do fluxo financeiro, a gente consegue observar aqui que o resultado obtido foi de 10,2 milhões contra 10,9 milhões de distribuição das cotas. Então, isso seria um ponto preocupante, pois o fundo estava tirando dinheiro de caixa para fazer essa distribuição, se a gente observar só o mês de novembro. Porém, quando a gente olha os últimos 12 meses, a gente vê que o resultado está maior do que a distribuição. Isso traz uma estabilidade nos proventos que devem ser distribuídos na casa de 0,06 e 0,07 centavos mensais. Então, bora para o resumão? Basicamente, o MXRF11, muitos consideram ele um FII híbrido por ter investimentos em CRIs, papel, investimentos em fundos imobiliários, direto, em tijolo. Porém, como o foco dele é em papel, na minha opinião, ele é um FII de papel, ele não é um FII híbrido. Esse aqui é um ponto relevante que eu coloco, pois dá para acompanhar sim os CRIs que ele investe, né? Se você quiser entrar no detalhe do relatório, olhar cada CRI e acompanhar a evolução de cada um deles, porém não é viável. Então, aqui tem um ponto relevante que é que você tem que ter uma confiança na gestora, pois ela vai fazer esse acompanhamento e é a melhor tomada de decisão para os cotistas, né? Então, é algo que tem a se pensar quando for investir num fundo de papel. Os proventos estão atrelados ao risco dos certificados de recebíveis imobiliários, já que ele é a maioria do fundo. E vale colocar um ponto aqui que os proventos ele vai variando de acordo com o tempo, como eu mostrei lá, por ter alguns que são semestrais, trimestrais e pelo fundo fazer toda a parte de desenvolvimento de giro de carteira de FII, de vendas com lucro ou até das permutas dos imóveis. Então os proventos podem acabar oscilando um pouco, tanto para cima quanto para baixo, mas ele tem uma perenidade baseada nos CRIs que ele tem. E aí o outro ponto que vale ressaltar, se você é um investidor que está visando a valorização da cota para ter ganho com o fundo imobiliário, ele não é, os fundos de papéis não é um fundo que ele cresce igual o fundo de tijolo com o tempo e a valorização do imóvel. Ele tem a valorização apenas com as emissões de novas cotas, né? Mas como aqui no canal o foco nosso é o buy and hold, a ideia é não ficar girando a carteira, a ideia é comprar o fundo e utilizar os proventos dele para reinvestimento e sempre focando no longo prazo. Então, trabalhadores, se você já é cotista do MXRF11, deixa aqui embaixo seu comentário e compartilhe esse vídeo com os outros cotistas e amigos que gostariam de entender um pouco mais sobre o MXRF11. Eu já peço para vocês aquela força deixando seu like, ativando o sininho e se inscrevendo no canal. Agora aqui o YouTube vai indicar para vocês mais outros vídeos que possam ser interessantes sobre os fundos imobiliários e análise de outros fundos. Muito obrigado, valeu!